de pensamento do outro, e por isso não gostamos muito do proselitismo. Mas não podemos esquecer que a divulgação da doutrina espírita, como diz Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, é a maior caridade que podemos fazer para o espiritismo. E assim, nós conhecemos o espiritismo, mas muitos de nós adentramos no meio espírita ou na filosofia espírita muito mais pela dor do que pelo amor. A dor de uma subjugação, de uma obsessão, ou da perda de um ente querido, de uma mensagem que vem do além, nos dando o conforto buscado. E entramos e conhecemos a doutrina espírita, entusiasmadamente, e devoramos os livros. Ficamos maravilhados com a leitura de alto nível, porque a leitura espírita é a mais formosa, é a mais linda que poderíamos conhecer. Quem lê uma obra espírita, um romance espírita, e depois vai ler qualquer outro tipo de livro, começa a comparar e volta-se mais uma vez à literatura espírita, porque ela, além de ser extremamente esclarecedora, ela nos conforta. É a água que aplaca a nossa sede. E então agora não queremos mais saber dos grandes clássicos, dos nossos escritores brasileiros, e os trocamos pelas obras de Emmanuel. Lemos as obras e os romances de Emmanuel, e depois não temos mais coragem de ler certos romances regionais, e o espírita passa a ser tão exigente. O leitor espírita é o leitor mais exigente que existe, e não suporta mais uma leitura que dali não possa tirar um fundo moral, que não possa construir o espírito, porque a literatura espírita verdadeiramente alimenta o espírito. Mas também existem outras literaturas que poderiam nos alimentar e nos alimentam, como escritores católicos, evangélicos, escritores de outras religiões e até escritores que não fazem parte de qualquer tipo de religiosidade ou de pensamento religioso, mas que tem um fundo moral de alto nível. Mas parece que alguns escritores, mesmo sendo muito bons, deixam escorregar alguma coisa que não vai edificar os nossos sentimentos. Mas nenhum livro tem maior compromisso com a edificação espiritual, nenhum escritor é mais cobrado do que o livro e o escritor vinculados à seara espírita. E começamos a leitura, e começamos a estudar a doutrina espírita, e começamos a conviver com os nossos irmãos espíritas no centro espírita, em trabalhos espirituais. E é aí que surge a seguinte questão. O momento do amadurecimento, compreendemos que há uma diferença entre espiritismo e movimento espírita. O espiritismo é uma coisa perfeita. É um sistema perfeito que nos orienta a uma evolução intelectual e moral. Mas o movimento espírita, o centro espírita, constituem laboratórios de edificação espiritual no sentido prático. Aprendemos com os livros, exemplificaremos na sociedade e vamos testando em nossos laboratórios e trabalhos espirituais, no centro espírita, na comunidade espírita. E qual é o primeiro dever do irmão espírita? É socorrer o outro em suas necessidades. Socorrer o outro que é espírita. Não adianta sairmos daqui e visitarmos bairros longínquos, onde vive a penúria e a miséria,
Se nas mesas dos nossos médiuns existe também a mesma penúria, temos o dever, meus amigos espíritas, de dar um emprego para aquele nosso irmão espírita que está ali ao nosso lado. Não estamos falando aqui de barrismo, tudo para o espírita e nada para ninguém, não é isso. Estamos falando de amar o próximo. E o próximo mais próximo do espírita é o espírita. E por que é que nós, sendo espíritas, negamos uma ajuda a um companheiro espírita, mas queremos ajudar o que não é espírita? Para que todos vejam. Há muitos médiuns passando fome. Há muitos presidentes de casa espírita necessitados de apoio e de apoio material. Precisamos inicialmente pensar: na minha casa espírita, onde eu trabalho, os meus companheiros estão bem, materialmente falando. O que eu posso ajudá-lo? Os meus companheiros estão bem, agora espiritualmente falando. Muitas vezes aquele trabalhador que está conosco tem vergonha de pedir. E temos que adivinhar suas necessidades. Então, se nós temos 2 camisas, vamos dar uma para o nosso irmão espírita. Se temos 2 vagas naquele nosso trabalho, naquela nossa empresa, vamos priorizar os nossos jovens espíritas. Vamos nos unir. Porque é isso que vale numa casa espírita, a solidariedade entre os que se amam. E foi essa a recomendação de Jesus: reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então o centro espírita, a casa espírita, é um ambiente de amor para trabalhar a benefício do nosso próximo. E o próximo mais próximo é o nosso irmão espírita, que está ali, companheiro nosso. E ainda que discordemos dele, e ainda que não tenhamos algum tipo de simpatia por ele, temos o dever de ajudá-lo prioritariamente. O dirigente espírita, ele tem um desafio pela frente. Porque chegam trabalhadores a todo instante, e todos querem trabalhar, e temos que ter trabalho